Quem determina as regras para o retorno em consulta médica? É o médico, o hospital, a operadora de plano de saúde? Como o Conselho Federal de Medicina regulamenta esta questão? Vamos tratar desse assunto agora, acompanhem. Bom, em primeiro lugar, a regulamentação do retorno em consulta é feito pela resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução número 1958 de 2010. Nesta resolução indica e determina que é prerrogativa do médico estabelecer e fixar prazos para retorno em consulta. Só que também a norma define o que é uma consulta, né? Que na verdade a consulta não é um simples ato, mas um procedimento composto por vários atos, é um procedimento complexo. A consulta ela é englobada ou abrangida, ou nela se contém alguns elementos que são os que nós vamos falar agora. O primeiro que é a anamnese, que é uma entrevista em que o médico colhe as informações atuais e pregressas, aquelas informações que são importantes, os hábitos do paciente, os sinais, os sintomas, tudo isso faz parte da anamnese. O segundo é o exame físico. O exame físico que consiste na inspeção, a palpação, na ausculta e avaliar os principais sinais e os sintomas clínicos. Aí, desses dois elementos, né, que eu acabei de falar sobre o exame físico e a anamnese, vem a conclusão diagnóstica. Com esses dados, o médico tem condição já de definir ou fechar um diagnóstico. Se não tiver, se ainda houver elementos necessários para que ele consiga formar este diagnóstico, formar a sua convicção em relação a este diagnóstico, ele poderá pedir exames auxiliares, exames complementares, né? Exame de sangue, urina, fezes, raio-x, todos os exames necessários para que ele consiga fechar um diagnóstico. Depois disso, ele fechando o diagnóstico, já entendendo o que acomete o paciente, ele terá aí a possibilidade de fazer o prognóstico, que é a tentativa de precisar a evolução e o tempo, né, que será necessário para se tratar ou até curar aquela doença ou lesão. Nós sabemos que nem sempre a questão se dá por cura, né? Porque o médico não tem a possibilidade de curar todas as doenças. O que ele faz é se utilizar da sua obrigação de meio, se utilizar de todos os recursos que ele tem para que o paciente tenha um bem-estar ou até mesmo seja curado. Então nós já sabemos disso, nós já falamos em outro vídeo. E também o último ato, né, deste procedimento complexo de consulta é a prescrição terapêutica. Nessa prescrição terapêutica, nós sabemos que existe ali uma descrição médica que pode ser por escrito ou não, dizendo ao paciente o que realmente está acontecendo, qual é o cenário, qual é o quadro clínico, quais são os riscos, né, o que vem por aí. E até mesmo o tratamento, né, quais são os medicamentos, vai prescrever fisioterapia, outras intervenções, o que ele define como a prescrição terapêutica para resolver ou amenizar o problema de saúde do paciente. Então vejam que para que uma consulta seja perfeita e acabada, é necessário percorrer todos os elementos, todas as etapas que nós acabamos de descrever. Então, uma consulta não é apenas um ato, mas é um procedimento complexo, né, que envolve uma série de etapas pelas quais tem que passar e o paciente, pelas quais o médico conduz para se chegar à sua perfeição, entre aspas, né? E aí nós temos que entender o seguinte, quando o médico define que naquela consulta ele
percorreu os 5 elementos ou percorreu as 5 etapas do procedimento, né, iniciada pela entrevista, que é a anamnese, e fechando aqui já com a prescrição terapêutica, um eventual retorno do paciente numa nova consulta será cobrado o honorário da mesma forma. Por quê? Porque ele resolveu já o problema. Na primeira consulta, vamos colocar que seja a primeira consulta. Nesta primeira consulta, ele já resolveu o problema, ele não precisou de solicitar exames complementares, ele já, com a anamnese, com o exame físico, ele fechou o diagnóstico, já teve o prognóstico e a prescrição também terapêutica. O paciente já sai do consultório com o medicamento, né, com o tratamento que ele deve fazer. Então, uma eventual nova consulta, ela será cobrada. O que acontece? Normalmente o médico, e é critério dele, ele que tem essa faculdade de fixar o prazo, ele fixa, olha, com retorno em 30 dias. Passados os 30 dias não é retorno mais, é consulta e, portanto, são pagos os honorários referentes à consulta. Só que para analisar esse prazo, que não existe em lugar nenhum, não tem na resolução, também não tem em nenhuma outra lei, existe um projeto de lei que pretende equalizar essa situação, mas ainda, inclusive, está arquivado esse projeto. E o que nós temos para entender é que quando esta consulta ela é finalizada, ou seja, percorridos todas as etapas, anamnese, exame físico, diagnóstico, prognóstico e prescrição terapêutica, seja em qualquer tempo que for, a consulta vai ser cobrada, uma nova consulta. Né? Por quê? Porque aquele caso já foi, em tese, resolvido. É isso que nós temos que analisar. Agora, vamos imaginar uma consulta em que o médico não consegue fechar o diagnóstico. Ele faz a anamnese, faz o exame físico, mas ele entende que faltam elementos para que ele possa fechar o diagnóstico. Ele não consegue, já de pronto, definir. Ele tem uma suspeita, ele imagina o que pode ser, mas ele precisa confirmar com exames auxiliares, exames complementares. E aí ele pede o exame. Então não faria o menor sentido se ele não percorresse todos os atos da consulta e dissesse para o paciente, olha, quando você voltar, você vai pagar uma nova consulta. Não, porque aquela consulta não foi perfeita e acabada. Ela não foi concluída. Por quê? Faltaram os elementos diagnóstico, prognóstico e prescrição terapêutica. Então, o médico teve apenas os 2 primeiros elementos, as 2 primeiras etapas. As seguintes, não. Então, o paciente, quando voltar, não poderá pagar por uma nova consulta. Neste caso, ele fará o pagamento apenas se ultrapassar o período que o médico determinou. Então, se o médico determina que após 30 dias o retorno deve ser pago, né, e o paciente, por um lapso ou por uma negligência dele, não fez os exames e deixou muito tempo depois, porque o médico também tem que determinar, eu falo 30 dias porque é o padrão, mas ele pode determinar 40 dias para o retorno, né, desde que esse seja um prazo suficiente para que o paciente possa realizar os exames solicitados pelo médico. Então, o que importa aqui é a conclusão da consulta. Né? Nós não podemos entender simplesmente que o prazo determinado aí de 30 ou 40 dias é único nesta avaliação. Nós temos que entender se o retorno envolve uma nova inspeção, uma nova anamnese, um novo exame clínico e físico, ou um novo diagnóstico. Se for assim, aí nós estamos falando de uma nova consulta e não de um retorno. Quando falamos de a conclusão do ato ou do procedimento por vários atos, aí sim uma nova consulta seria uma consulta remunerada. Se o médico não fechou o diagnóstico, não complementou, ou melhor dizendo, não concluiu
as etapas que nós acabamos de dizer, né, acabamos de mencioná-las aqui, né? Então, se ele não concluiu essas etapas, ele não pode cobrar por uma nova consulta. O que deve haver um bom senso aí é o tempo necessário para essa conclusão. Vamos imaginar que os exames, para que eles fiquem prontos, né, o laboratório ou a clínica, a instituição que realiza os exames de imagem, vamos imaginar que eles demorem 40, 50 dias para entregar. Estou falando uma situação absurda, né? E o médico não poderia cobrar. Passou os 30 dias, você está pagando uma nova consulta. Não foi possível. A instituição responsável pela realização do exame não entregou o exame. Então, o paciente não pode ser penalizado em função disso. Outra questão importante é que as instituições, hospitais, clínicas e também os operadores de plano de saúde não podem interferir nesta autonomia do médico. É o médico que deve fixar, baseado em critérios técnicos, o retorno, não em critérios administrativos. O que ele deve analisar é o prazo suficiente para que o paciente realize os exames e traga os exames de volta, para que ele consiga fechar o diagnóstico. Com isso, trazendo os exames, o paciente já traz aqueles elementos que faltaram ao médico para que ele conclua o procedimento. E qual é o procedimento? Nós estamos chamando a consulta de procedimento, que seria aqui uma sequência de atos. Então ele teve a anamnese, que é a entrevista, o segundo o exame clínico e pediu os exames. No terceiro, vindo os exames, ele fecha o diagnóstico, ele determina o que o paciente tem e já faz o prognóstico explicando para o paciente o que vai acontecer e faz o tratamento, né? Já prescreve o tratamento colocando os riscos, colocando a possibilidade de melhora, a evolução, se vai ser boa ou ruim e o que ele espera. Nesse caso, ele fechou o ciclo das 5 etapas. Se ele fechou, uma eventual volta do paciente ao consultório deve ser remunerada. Se ele não fechou e solicitou mais exames, também não será considerado uma nova consulta. Também estará sendo configurado aqui o retorno, porque ele não concluiu as 5 etapas. Então, o que nós temos que colocar aqui não é apenas o prazo, mas também se o médico concluiu as 5 etapas. Mais uma vez repetindo, a anamnese, que é a entrevista, segundo o exame físico e clínico, que na verdade, se ele não tem elementos suficientes, aqui mesmo ele já pede o exame complementar. Depois de posse do exame complementar, ele fecha o diagnóstico, faz o prognóstico e faz a prescrição terapêutica. Neste caso, é importante entender cada uma dessas etapas. Outro ponto também importante, a ANS não determina prazos para retorno, não tem esta regulamentação. Existe até mesmo uma tendência do Conselho Regional de Medicina, caso uma instituição de saúde intervenha nesta autonomia do médico, o diretor técnico seja penalizado por infração ética. Então é muito importante que isso seja avaliado de acordo com o caso concreto. O que nós estamos falando aqui são regras, são normas que devem ser seguidas como padrão, né? Mas tem que ser analisado, obviamente, de forma individualizada e concreta. Mas o que nós podemos entender e o que nós saímos daqui sabendo que uma consulta é um procedimento ou um procedimento complexo composto por atos ou um ato complexo composto por etapas. Podemos determinar das duas formas. O importante é que a consulta não é só sentar e passar uma receita. O médico deve fazer anamnese, fazer entrevista, analisar os hábitos, né, os sintomas. Depois disso ele verifica o exame clínico, mede pressão, olha a garganta, olha o ouvido, né, faz aquilo que é necessário para ele ter as informações e chegar na terceira etapa, que é do diagnóstico. Passando por isso, vem o prognóstico e fechando a prescrição terapêutica. Se isso estiver feito, a consulta está concluída e o retorno depende da conclusão da consulta. Se não houver conclusão da consulta, nós teremos sempre
o retorno, independentemente do prazo. Se a consulta foi concluída, com todos aqueles elementos, os 5 elementos que nós falamos, a volta do paciente será uma nova consulta. Mas aí o médico, por uma questão de bom senso, estabelece prazos. E esses prazos são importantes, são referências, né? E é importante também que esses prazos tenham relação com a questão técnica e não administrativa. Essa questão técnica é quanto tempo será necessário para o paciente trazer ao consultório os exames, os resultados dos exames solicitados pelo médico. Essa é a pergunta que deve instruir a verificação desse prazo, que normalmente é de 30 e em alguns casos até de 40 dias. Tá certo? Este era um assunto importante, uma dúvida que eu recebo sempre e agora tenho essa oportunidade de falar para vocês de uma forma um pouco mais profunda, né, para que vocês tenham uma ideia do que é isso. Para você, consumidor, para você, advogado de direito médico, tenha essas questões, essas premissas básicas para decidir no caso concreto. Tá certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.